Fala, gente boa, tudo bem ou não? Você viu que o cenário tá meio diferente, né? Tô viajando, tô fora, mas não tô desligado do que tá acontecendo com a política brasileira, não. Muito pelo contrário, tô ligado, tô de olho e se tivesse necessidade, como teve, venho aqui conversar com você. Você viu que o Ciro Gomes foi para Paris de novo? Pois é. Dessa vez ele foi para Paris no sentido figurado. Não é que ele comprou uma passagem e foi para a França. Só que na prática, o significado do gesto dele é exatamente o mesmo do gesto de 2018, quando ele realmente viajou para a capital da França no segundo turno das eleições para presidente. Qual foi o resultado das eleições naquele ano? Você se lembra do tamanho da tragédia. O Bolsonaro se elegeu presidente, virou o presidente mais destrutivo da história da República Brasileira. Foram muitos os fatores que levaram o Bolsonaro a vencer aquela eleição. Mas um dos fatores, certamente, foi a omissão do Ciro Gomes. Agora, ele resolveu fazer exatamente a mesma coisa. Vem comigo que eu te conto. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição, lá o conteúdo chega primeiro. E se puder e se quiser, participar do financiamento coletivo. A chave Pix está aqui, é a maneira mais usada pelas pessoas que querem contribuir com esse trabalho. Vamos nessa que eu te conto a história. Seguinte, Ciro Gomes, em 2018, você se lembra, resolveu se vingar do povo brasileiro, porque o povo brasileiro não colocou ele no segundo turno. Agora, ele está fazendo a mesmíssima coisa, só que com o povo do Ceará, mais especificamente com a população de Fortaleza. Sim, o Ciro Gomes já foi o grande coronel da política cearense. Ele comanda o PDT lá, e o PDT era o maior partido do Ceará. Ele rachou com o irmão dele, o Cid Gomes. Por quê? Porque desde a eleição de 2022, aliás, desde a eleição de 2018, a profissão de fé do Ciro Gomes é falar mal do PT, é atacar o PT. Então, o PT era aliado do Ciro Gomes, da família Ferreira Gomes, né, porque do Cid e do Ciro, lá no Ceará, há muitos anos. E quando ele resolveu romper com o PT, ele também resolveu romper com os petistas cearenses, que sempre foram aliados dele. O Cid Gomes não topou. Com isso, eles racharam. Foi cada um para um lado, os irmãos nem se falam mais. No Natal da família Ferreira Gomes não vai ter peru de Natal sendo dividido pelos dois irmãos. O Cid, inclusive, mudou de partido. Foi para o PSB, que é o mesmo partido do Geraldo Alckmin. E continua aliado do PT no Ceará. Resultado: o PSB do Cid Gomes é o partido que mais elegeu prefeitos no estado do Ceará. Em segundo lugar vem o PT. O eleitorado ficou do lado do irmão do Cid Gomes e virou as costas para o Ciro Gomes. Magoadinho, ressentido, que já não é novidade, o Ciro Gomes é um poço de ressentimentos, ele resolveu então virar as costas para o eleitor de Fortaleza e simplesmente se omitir diante de uma ameaça grave e real no segundo turno dessas eleições. E que ameaça é essa? André Fernandes, candidato do PL do Bolsonaro, que está disputando o segundo turno contra o candidato do PT. E por conta de ser um candidato do PT, o Ciro Gomes resolveu se omitir, resolveu ficar neutro, ainda que a cidade de Fortaleza caia nas mãos de um projeto de fascista, que é isso que o André Fernandes é. Eu digo projeto porque ele ainda não chegou ao poder, não conseguiu ainda implementar toda a ideologia terrível, destrutiva que ele tem naquela cabeça oca dele. O André Fernandes é um ex-youtuber, ou é youtuber ainda, não sei, que ficou famoso, realmente famoso, ensinando as pessoas a fazer depilação anal na internet. Sim, o apelido dele lá no Ceará é Raspacu, é o deputado Raspacu. Ele também ficou famoso, conhecido, por fazer piadas misóginas, piadas de ódio contra mulheres e fazer piadas racistas. Por exemplo,
Ele publicou uma foto de si mesmo imitando o Hitler, com bigodinho e tudo. E aí depois, quando ele foi cobrado por esse absurdo, ele veio com aquela velha desculpa de sempre. Foi retirado do contexto, quem me conhece sabe. Enfim, esse sujeito, que também é um sujeito investigado pelo STF, pelo 8 de janeiro, por quê? Porque ele ficava nas redes sociais incentivando as pessoas a ir para Brasília quebrar tudo, inclusive no 8 de janeiro, enquanto o pau estava quebrando em Brasília, ele estava postando incentivo para aquelas pessoas. Esse sujeito quer ser prefeito de Fortaleza, está no segundo turno, vai enfrentar na eleição um democrata, que está do outro lado. Só que para o Ciro Gomes não importa ser um democrata. Se é do PT, sou contra, mesmo que seja para entregar a cidade em que eu moro para um projeto de fascista. Essa é a filosofia do Ciro Gomes. O candidato dele nas eleições foi o José Sarto. José Sarto é do PDT. E ele não foi para o segundo turno. Ele é o atual prefeito de Fortaleza. Tinha sido eleito ainda nos tempos em que o Ciro Gomes tinha influência diante do eleitor do Ceará. Agora não foi nem para o segundo turno. E aí ele resolveu então anunciar que vai ficar neutro. Ou seja, tô nem aí para vocês, cidadão de Fortaleza. Quer botar um fascista lá, coloca. É isso que o Ciro Gomes e o José Sarto estão fazendo. Como o Ciro Gomes é a grande liderança do PDT, obviamente, o comando dessa ação de omissão é dele, né? Magoado, por quê? Porque perdeu um montão de eleições, porque não foi bem votado em lugar nenhum que ele apoiou candidatos. Inclusive, no primeiro turno, Ciro Gomes andou aliado com bolsonaristas. Sim, eu fiz um vídeo um pouco mais para trás aí, se você procurar no canal você vai encontrar, em que eu falo justamente disso, ele assumindo esse lado bolsonarista. Porque nesse ódio que ele tem ao PT, ele resolveu apoiar candidatos bolsonaristas em várias cidades do Ceará. Várias, candidatos bolsonaristas declarados, gente que tem foto abraçada ao Bolsonaro, que se declara bolsonarista, que se aliou a outros candidatos bolsonaristas. E o Ciro Gomes estava lá abraçando essas pessoas, tirando foto com essas pessoas, fazendo atos de campanha dessas pessoas, participando do lançamento das campanhas dessas pessoas. Ou seja, Ciro Gomes assumiu que o ódio dele ao PT é maior do que a responsabilidade política dele. Um sujeito que um dia já foi até admirado, respeitado como político democrata que era, deixou de ser. Resolveu ligar o foda-se, resolveu tacar fogo no Ceará, tacar fogo em Fortaleza. Se esse for o caso, ele deixa o fogo arder. E para ele quer mais é que Fortaleza pegue fogo e os bombeiros estejam de férias. Esse é o novo Ciro Gomes. Talvez nem seja tão novo assim, né? Já que desde 2018 ele vem se omitindo e deixando o Brasil cair no buraco. Mas agora ele resolveu fazer isso com o cidadão da cidade dele, da região onde ele tem a maior influência, ou tinha a maior influência no Brasil, que é o Ceará. Entre a democracia e a barbárie, ele escolheu ligar o foda-se. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política nacional. E quando eu digo qualquer momento, é qualquer momento mesmo. Um abraço para você e tchau.